Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Segundo, o símbolo e o propósito do batismo. Terceiro, a fórmula e o método do batismo. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. O primeiro tópico, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Primeiro subtópico, o batismo visto como sacramento. Então, a origem de um erro. A palavra pressuposto, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é suposição antecipada. Algo que se imagina ou se pensa de determinada coisa ou situação antes mesmo de ter contato ou conhecimento sobre ela, a respeito dela. Então, algumas igrejas, no caso igreja aqui, denominação, elas veem a prática do batismo como um sacramento, ou seja, como algo sagrado. Olha a palavra sacramento aqui, segundo o dicionário da língua portuguesa. Vem do latim sacramentum, significa um sinal sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, Agostinho, que era o bispo de Hipona, ele introduziu esse desvio na igreja. Então não é algo correto, tá? É um desvio, é algo que está fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. Ele entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Então você não precisa nem ter fé, você é batizado e recebe toda essa graça. Então o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, segundo a visão dele, tá? De Agostinho, bispo de Hipona. Então, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então é como se a graça, como se o sacrifício de Cristo não bastasse, tem que ter mais alguma coisa. Então, para algumas denominações, para algumas igrejas, o batismo ele é necessário para a salvação, para algumas, tá? Não são para todas, e também isso não é bíblico, nós vamos ver logo na sequência. O segundo subtópico fala sobre o batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Mateus 28, 19 vai dizer assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o nosso texto áureo, nós estamos fazendo a leitura novamente, para que nós possamos entender que o batismo é uma ordem de Cristo. Cristo disse assim: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem elas, é uma ordem, batizem elas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, não existe no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. A Bíblia ensina que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça. Então, primeiro você é alcançado pela graça, primeiro algumas denominações dizem que você foi chamado pela graça, não é isso? Outras vão dizer você aceitou a Cristo, você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e depois disso você se batiza. O terceiro subtópico fala sobre o batismo deve ser administrado aos adultos. Então, o mesmo Agostinho que entendia que o batismo era um sacramento, ele defendeu também que os bebezinhos, que os nenenzinhos de colo, os recém-nascidos, por haverem nascidos com o pecado original trata do pecado de Adão, que nós herdamos ele, então eles precisavam ser batizados para serem salvos. Mas Mateus 19, 14 diz assim: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, essa palavra aqui do próprio Jesus já está refutando o que o bispo de Hipona já colocou como necessidade. Nasceu com o pecado original, é necessário que se batize. Só que são inocentes. Então, Jesus está dizendo aqui que deles é o reino dos céus. Então, não existe nenhum lugar do Novo Testamento criança sendo batizada. Pode procurar que não existe. Marcos 16, 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então existe uma sequência: primeiro crer, depois ser batizado. Aí está dizendo assim: se não for batizado não vai ser salvo. Não, está dizendo assim: quem não crê será condenado. Então, tá vendo? Então, primeiro eu tenho que crer. Como que uma criancinha pode crer? Como que um recém-nascido pode crer? Ele não tem noção de nada, então não tem como. Então é uma sequência: primeiro crer, depois é batizado.
Então, uma criança ela não tem maturidade para fazer escolhas. O resumo desse tópico diz que o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos, ou seja, uma pessoa madura que tenha condições de fazer escolhas. O segundo tópico fala sobre o batismo, o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro subtópico, símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então o batismo ele simboliza a união do crente com Cristo, é uma união, o crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e também ressurreição. Romanos 6, versículos 3 a 5 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados, já também na morte e sepultamento, de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, nós já morremos para o mundo, renascemos para uma vida espiritual, temos que andar em novidade de vida, tem que ter uma diferença na nossa vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Então o apóstolo ele mostra que o ato de emergir da água onde havia sido submerso retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Dispensa comentários, né? Então isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida, segundo Coríntios 5,17. Assim que, se, olha condicional aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se ela não está em Cristo, se ela não é uma nova criatura, é porque ela não está em Cristo, porque existe aqui uma condicional. Se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já morremos para o mundo, já ressuscitamos para Cristo. O segundo subtópico fala sobre o propósito do batismo, que é o testemunho público da fé cristã. Então o batismo ele é uma profissão de fé pública. Então quando o cristão desce às águas, está dando um testemunho público diante do mundo da sua nova vida em Cristo. Atos 2,41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O candidato ao batismo ele deve estar consciente da fé que ele abraçou, Atos 8,12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, primeiro eles ficaram sabendo acerca do reino de Deus, ficaram sabendo acerca do nome de Jesus Cristo, aí sim eles foram se batizar, tanto homens como mulheres. Não fala de crianças aqui, tá? Então o batismo é para aqueles que receberam Jesus como Salvador e desejam que ele seja também o seu Senhor. São duas coisas distintas, tá? Uma coisa é eu receber Jesus como meu Salvador, outra coisa é eu recebê-lo como meu Senhor. Colossenses 2,6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos, ele já nos salva. Assim também andai nele. O andar nele fala de obediência, fala que ele é o nosso Senhor e nós somos os servos. Então, quando nós obedecemos, ele é também o nosso Senhor. Então, não existe espaço para indecisão, ou não há espaço para indecisão, é o terceiro subtópico. Somente pessoas indecisas, elas rejeitam ser batizadas. Pode ocorrer por algumas situações. Primeiro, falta de entendimento, ou seja, ignorância ao sentido do ato. Não sabe o porquê, não tem entendimento, então pode acontecer por causa disso. Segundo, falta de convicção, a pessoa não tem certeza se é isso mesmo que ela quer. Terceiro, falta de fé, ela não crê o suficiente para poder tomar essa decisão. E quarto, falta de conversão, ou seja, não está disposto a cortar o cordão umbilical com o mundo. Agora eu vou ter que viver uma nova vida, eu não vou poder. Então quer dizer, falta de conversão, de mudar realmente de vida. Algumas pessoas entendem que depois de ser batizadas, elas não podem mais cometer nenhum tipo de falha. Mas olha só o que João diz. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se, olha outra condicional aqui, se alguém pecar, ou seja, não vai pecar porque quer, mas se acontecer de pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Então ele é a nossa propiciação, é ele que intercede por nós diante do Pai. Então o batismo não deve ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Então o que imuniza o cristão contra o pecado? Gálatas 5,16 diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Se nós andarmos em espírito, andarmos no Espírito de Deus, nós não vamos cumprir os desejos da carne. O resumo desse tópico diz que o batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. O terceiro tópico fala sobre a fórmula e o método do batismo. Primeiro subtópico, fórmula trinitária do batismo. Então, durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. Pode ser o que é a grande comissão? A grande comissão é Marcos 16:15 e também Mateus 28:19. Mateus 28:19 é o nosso textuário, não é isso? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso daqui é a grande comissão. Marcos 16:15 diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós, todos os cristãos. É essa a grande comissão. Então, essa é a fórmula trinitária do batismo. Qual vai ser? Mateus 28:19. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então esse texto ele cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como um só Deus. Três pessoas distintas com uma só essência. O segundo subtópico fala sobre a fórmula herética do batismo. O que é herético? Herético vem de heresia. Heresia é falso ensino. É você dizer que está escrito quando não está escrito. Então o suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Então existem pessoas que acreditam na fórmula do batismo na forma de batismo com outra fórmula, de outra forma, tá ok? Atos 2,38 diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E também Atos 19,5, são dois textos que as pessoas utilizam para que não batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19,5 de Atos diz assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, preste bastante atenção. Pedro estava falando para quem? Pedro estava falando para os judeus que já conheciam o Pai, já conheciam o Espírito Santo, mas ainda faltava aceitar o senhorio do Senhor Jesus. Tá bem? Então Pedro estava falando para um grupo de pessoas, eram judeus, eram conhecedores da palavra, eram conhecedores da Torá, da lei de Moisés, eram conhecedores de tudo isso daí. Agora Jesus estava falando para quem? Jesus estava falando que era para ir para todas as nações, olha só. Então todas as nações conhecem o Deus de Israel, conhecem o Criador de toda a terra. Será que eles conhecem? Então olha a diferença. Então Jesus estava falando para ir por todas as nações, onde a maioria das pessoas elas não conheciam a Deus, muito menos a sua forma trina, o Deus triuno, como nós conhecemos, ou Trindade, palavra que não aparece na Bíblia, mas é descrita, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é isso que está escrito? Então são três pessoas, mas elas compõem um só Deus. Então Jesus estava falando para ir por todo mundo. No mundo as pessoas não conhecem, então teria que explicar a forma correta, ou a fórmula correta de como deve ser o batismo. Então esses textos não negam a fórmula trinitária do batismo, nem tampouco a Trindade. O que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, ou seja, naquilo que ele fez e naquilo que ele ensinou. O nosso terceiro subtópico fala sobre imersão, o método bíblico do batismo. Além de ser um método bíblico, irmãos, a própria palavra batismo, traduzida para nós significa imersão. O que é imersão? É ficar debaixo, da imergir. Imergir é diferente de emergir, tá? Emergir é sair, imergir é ficar embaixo. Então, imersão, o método bíblico do batismo. Batismo, imersão é a mesma coisa, é a tradução da palavra. Então, não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Então, tem pessoas, ou em determinadas igrejas, a pessoa molha, eu nem sei como é que chama aquele equipamento que ela usa, ela molha aquele material lá e faz assim, asperge, ou seja,
pingos de água vai caindo sobre a pessoa, sobre a cabeça da pessoa, da criança, seja lá de quem for que está sendo batizado. Isso é o método de aspersão. Então não existe nenhum vestígio de prática por batismo, de batismo por aspersão no Novo Testamento. Não, é sempre por imersão mesmo, porque o próprio nome já diz, né? Batismo, imersão. Então a palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar, submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Então não é um conceito bíblico o batismo. O batismo é um conceito, é uma palavra real que existe no mundo em geral. Falou batismo, fala sobre imersão. Marcos 1,5 diz assim, ó, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Fala que é dentro do Rio Jordão. Então eles entravam dentro do rio e eram batizados, eram submersos. Marcos 1,10 também vai dizer assim, ó, e logo que saiu da água, se saiu é porque estava dentro, né? Aqui está falando sobre Jesus. Saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba, o Espírito não é uma pomba, que como pomba descia sobre ele. Então se ele saiu da água é porque ele estava dentro. E também João, ele batizava onde havia muita água. Então se não fosse por imersão, poderia ser um local com pouca água. Olha só o que diz João 3,23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, se havia muita, ele batizava onde havia muita água, por quê? Para facilidade de poder imergir a pessoa. Se não fosse necessário imergir, irmão, um pouquinho de água resolvia, não precisava nem ir onde tinha rio, não precisava, era só molhar o objeto lá e aspergir sobre as pessoas, pronto, estava resolvido o problema. Mas não, é por imersão, então era necessário ter bastante água. O resumo desse tópico diz que a fórmula trinitária, ou batismo nas três pessoas, do batismo é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo. Essa é a forma correta de se batizar uma pessoa. Essa é a forma que, quando a pessoa é batizada, nesses três nomes aqui, ela é aceita pelas demais denominações. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma determinada denominação, e você vai para uma outra, vai congregar numa outra determinada denominação, e o seu batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é recebido na outra denominação sem nenhum problema. Agora, se você está em determinado lugar, você é batizado só em nome de Jesus, e você vai para uma outra denominação, essa outra denominação não vai receber você como membro dela. Por quê? Porque ela vai exigir que você seja batizado na forma correta, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode dizer, mas só existe um batismo. Sim, só existe um batismo da forma correta. Se foi batizado da forma errada, então tem que ser batizado da forma correta. Aí sim, só um batismo verdadeiro. Os falsos esquecem e deixa para lá. A conclusão da nossa lição diz assim, ó, abordamos as questões mais relevantes com relação ao batismo dentro dessa lição, dentro desse tema. Então, o batismo não é para salvação, para ficar bem claro, tá? Batismo não é para salvação. Batismo é para quem já é salvo e também quer levar uma vida séria, de acordo com a palavra de Deus. Ó, me converti, entendi o que é ser cristão, quero me batizar para demonstrar publicamente que eu recebi a Jesus e que eu estou andando em novidade de vida, que as coisas velhas já passaram na minha vida e que daqui para frente tudo se fez novo. Aí sim eu vou lá e me batismo como testemunho público, para que todos vejam, para que todos saibam que eu recebi Jesus, que Jesus anda comigo, que eu ando com Jesus, ando nos caminhos dele. Então, por meio do batismo, nós nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.